Olá amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira, um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas porque o jornal estava recheado aí de notícias, né? E também de divulgação, de propaganda dos nossos parceiros aqui, que estão sempre conosco e que ajudam a tocar a TV Centro-Oeste. Mas temos bastante tempo ainda para poder discutir alguns assuntos de relevância aqui do nosso município e também da nossa região. Hoje nós vamos trazer aqui, além do nosso companheiro Vanildo Amaral, que é o nosso companheiro de bancada, vamos trazer também o vereador Antônio da Dengue. Ele fez umas denúncias na semana passada sobre a questão dos garis, a falta de condições, falta de adequação às leis aí com relação à parte de EPIs, né, de equipamentos de proteção, e também a forma como estão sendo colocados aí para trabalhar, né, durante a noite. Além disso, também tem vários assuntos, até hoje, com relação à Câmara de Vereadores. Hoje nós vamos tocar também nesse assunto, do que foi discutido hoje lá de importância. Lembrando também que hoje seria a votação do relatório e do parecer da comissão processante com relação àquela transação comercial feita com a empresa da doutora Terezinha, da vereadora doutora Terezinha, com a Prefeitura Municipal. No começo, a doutora Terezinha foi salva aí por alguns vereadores, a votação lá de 7-4, foi salva na alegação muito mais sentimental do que propriamente na razão do contrato, da transação. O contrato está muito claro, muito claro que houve uma transgressão da lei. Nós não falamos isso na semana passada, a entrevista foi feita aqui com o deputado Valmir Moreto, mas hoje, de repente, nós vamos dar uma passada aqui, dependendo do tempo. Eu quero dar as boas-vindas ao vereador Antônio da Dengue. Obrigado por ter aceitado o convite. E a gente tem visto, vereador, que sistematicamente o senhor tem apresentado algumas denúncias sérias lá, né, de irregularidades, né, fazendo o papel que tem que fazer de fiscalização, né? E a gente lhe parabeniza por isso, né? E eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo, né? Tem vereador que prefere só ficar defendendo o prefeito lá, né? Faz acordo com o prefeito, faz esquema com o prefeito, né? Faz todo tipo de conchavo lá. Outros já preferem fazer um trabalho de fiscalização, né? E eu acho que esse é o papel do vereador mesmo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vieira. Boa tarde, companheiro aí, o vereador Ivanildo. Boa tarde, telespectador. E para mim é um imenso prazer estar aqui hoje, colocar de conhecimento a nossa comunidade, um pouco da realidade do nosso município, uma vez que um dos papéis nossos, como o senhor disse, fiscalizador, e tenho dado o melhor de mim, tenho procurado sempre buscar mais conhecimento, aperfeiçoar cada vez mais, e acredito eu que estou exercendo e com firmeza e com sinceridade aos eleitores que me concedeu o direito de representar na Câmara de Vereador. Bom, vereador, a gente vai depois mostrar, agora ainda não, mas a gente deve mostrar daqui um pouquinho as imagens que o senhor mesmo colheu, né, à noite aí, né, com relação a essa questão dos garis. Mas antes disso, eu queria aproveitar, o senhor está aqui, o Vanildo também, para dar o nosso boa tarde para o Vanildo. Vanildo, e a sessão de hoje, Vanildo, como é que foi? Tranquilo? Boa tarde, Vieira, boa tarde, meu colega de Câmara, Antônio da Dengue, boa tarde, sociedade regional, que nos assiste, que dá uma audiência maciça, é um prazer estar aqui, dizer das coisas que ocorrem no nosso município e na nossa região. A Câmara foi tranquila, tinha projetos de lei de autoria do Executivo, muito mais nominando bens públicos, dando o direcionamento que se deve dar à legislação, do que necessariamente discussões de caráter mais contundente da administração. Houveram críticas ao prefeito pela não retomada da construção de asfalto, que é um grande anseio da sociedade, pela não retomada de situações várias também nos bairros, e uma crítica muito dura com relação, nesse período de seca, muito secos os bairros, consequentemente, faltando caminhões-pipa na cidade para dar
lenimento àquela população que mora nos bairros periféricos. Bom, até você comentou sobre a questão dos caminhões, Vanildo, eu acho que o vereador Antônio acho que também pode até contribuir com isso. Existe hoje uma empresa, né, que cede os caminhões, né, contratado pelo município para fazer esse serviço, né? Muito embora ainda exista, parece que há meses, algumas pessoas falam que há mais de 6 meses, existem 2 caminhões-pipa estragados, né, parados lá na Secretaria de Obras, e um outro parece que está lá para o lado do Paraná, parece também para ser consertado, e nada. Num período que a partir de agora passa a ser crítico mesmo, né, vereador Antônio? Então, esse é um dos fatores assim que nos preocupa, porque nós fazer gestão devemos ter um planejamento, né? Sabemos que é um período de chuva, é um período de seca, estiagem. E uma vez tem deixado muito a desejar, né? Nosso prefeito, o nosso secretário, na questão, tem esse período, né, de chuva, que deveria dar manutenção nesses carros, nesses caminhões, né, deixar tudo pronto para atender esse período de estiagem. Espera-se acontecer estiagem para pensar da manutenção, organizar essa frota que deveria estar arrumada durante esse período para vir suprir as necessidades. Já uma vez que não tem nenhum projeto de asfaltamento nos bairros, e até temos, e não sei o que está faltando do nosso executivo, qual é o ponto de partida, o que ele está esperando. Na época de estiagem, já poderia estar soltando aí asfalto nesses bairros, né, nesses bairros mais críticos, como já temos aí, como diz o vereador, sempre colocou na tribuna, que nós somos para-choque. A população nos procura, não é tanto nós que procura eles. Então, nosso gabinete isso é o nosso telefone que não para. Vereador, a poeira, etc e tal, e a gente aguardando, esperando que isso fosse mais bem planejado. Infelizmente, está faltando esse planejamento que não tem a nossa administração, infelizmente. Muito deixando mais a desejar do que resolvendo os problemas. Além dos caminhões, Vanildo, caminhões-pipas, que até foi comentado hoje, você falou aí, tem também a questão das ambulâncias também, né? Hoje eu vi o pessoal falando ali, que o pessoal da própria secretaria reclamando e tal, que a manutenção das ambulâncias está tendo problema. Até porque me parece que as ambulâncias são de a marca, né? Elas são, não sei se são importadas, né? Eu sei que até a manutenção é cara demais e me parece que eles estão tendo problema, inclusive, de ambulância parada. A UTI está parada agora, né? Deve ficar uns 10 dias parada aí com problema de manutenção, né? Eu falava isso ontem ainda com o secretário. Ele tem se desdobrado, terceirizaram veículos da Verde, né? Para poder ajudar na casa dos caminhões dos bairros, do caminhão-pipa, para molhar os bairros. O que ocorre é que se hoje, devido à sequidão que está, você passa, molha, daqui 1 hora está seco novamente. E não tem estrutura, e isso é uma alegação dele, não tem uma estrutura para fazer 2, 3 vezes em cada bairro. Eu não sabia que tinha esses 2 caminhões aí no estaleiro, tomara que eles possam ficar prontos para atender o chamamento da necessidade. Eu até estava junto com o secretário quando ligou o presidente de um bairro cobrando que fosse lá passar, e exatamente naquele bairro havia sido molhado 2 vezes no dia já. Então é uma situação difícil. Com relação às ambulâncias, eu acho que mais grave do que a própria falta de condição, pela falta de manutenção, é o excesso de viagens existentes. Não dá para rodar 30 mil quilômetros por mês só com ambulância. É um dispêndio muito grande e às vezes não consegue ainda, mesmo assim, Vieira, atender a demanda. Porque você tem problema com regulação estadual que não funciona, você tem problema de vagas nos hospitais que são referências estaduais. Eu acho que nós precisamos trabalhar e estamos trabalhando nisso para que nós possamos fazer da Santa Casa aqui um hospital regional e vir para cá a infraestrutura que nós não temos e que nós estamos mandando paciente e paciente morrendo. Morrendo exatamente pela falta de estrutura. A Santa Casa recebe o paciente, espera 8 anos, estabiliza o paciente, tenta regular uma vaga de UTI ou tenta regular uma vaga no hospital referência, nunca tem essa vaga
tem pacientes aí com espera de até 24 horas para conseguir uma regulação estadual. Ou o Estado está brincando de fazer saúde regional, nós somos um polo regional, tanto o somos, que nós temos aqui o Escritório Regional de Saúde do Estado de Mato Grosso, a 16ª unidade, por conseguinte, somos a 16ª região administrativa da área de saúde do Estado, sem nem mesmo ter a mínima de estrutura, tanto de funcionários quanto de capacidade de regular seus pacientes. E a gente não vê, vereador Antônio, a gente não vê o prefeito indo para o vídeo, fazendo vídeo do Facebook, comprando equipamentos, melhorando a estrutura da saúde. O que a gente vê, ele diz, ó, estou comprando ambulância. Fez agora, há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, fez um vídeo dizendo, ó, mostrando as 6 ambulâncias, dando aquela sensação de que era recurso tudo da prefeitura e que estavam comprando aquelas 6 naquele período. Não, desde do começo do mandato dele. Quer dizer, nós estamos ainda naquela história da ambulancioterapia, né? Eu acho que, ao invés de comprar equipamentos para que não sejam encaminhados, que não tenha problema de ambulância, né, que sejam tratados aqui, a prioridade hoje da Secretaria de Saúde realmente é encaminhar paciente para fora. Esse é o grande. Está bem claro essa linha de pensamento aí, né, vereador? Então, é uma grande preocupação quando a gente depara com essa situação. A gente não vê nenhum empenho dele, assim, nenhum desempenho quanto equipar os hospitais, né, equipar os PSF, a melhor contratação de especialista, de médico. Ele disse lá no começo da gestão dele que teria pias e pias de processo de médico para vir para essa cidade. Então a gente não viu isso até agora, já se passando 3 anos de governo dele. E o pior de tudo, não é ele não fazer, não querer, é ele não ouvir a Câmara de Vereador, é ele não ouvir ideias do vereador que leve até ele essas informações. Ele não admite, uma grande deficiência dele é você tentar mostrar para ele que nós somos um só corpo para essa sociedade. Tanto o legislativo como o executivo está aqui preparado e eleito para trazer desenvolvimento para todos, né? Mas a ideia só é dele, ele não aceita, não acata, né? Nós apenas se ele vai bem, é uma grande preocupação, nós vamos bem. Se ele vai mal, nós também respinga, nós vamos mal. Então nós não queremos que ele vá mal. Se ele vai mal, a população, Ponce Lacerda vai mal. Então não adianta comprar ambulância até parece que tem uma estratégia que transportar corpo dá mais dinheiro do que tentar a saúde no nosso município. Fala que a cidade é polo, mas polo do quê, né? Nós vemos polo da onde? Porque nós temos uma grande demanda, Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela, São Domingo, toda essa região poderia estar aqui. Essa UPA aí que não sai do papel, não sai daquelas paredes, né? Você não vê equipamento, você não vê em nenhum momento ele dá uma entrevista, falar, vamos equipar, vamos sentar com a Câmara de Vereador, aonde nós podemos. Até hoje, não caiu um pedido de projeto naquela casa, dando crédito a ele que nós não aprovasse. Nós não podemos, ele preocupa falar que os vereadores é oposição, Antônio da Dengue é oposição, Antônio da Dengue não tem jeito, né? Nunca que esse vereador votou contra um pedido que viesse de encontro com a sociedade. Eu acredito que os 11 vereadores não tem nenhuma dificuldade de aprovar um projeto que é benefício à nossa comunidade. Se ele falar hoje, vamos ampliar, vamos investir nessa UPA, tenho certeza que os 11 vereadores vão abraçar, vão acatar, porque nós precisamos ter uma saúde melhor, de qualidade, não só ficar comprando ambulância, ficar aí transportando o paciente, esse desconforto, essa distância, às vezes acaba mais de matar o paciente do que se ele fosse atendido no nosso município. Lamentável, é triste. Você, Vanilson, você é um dos grandes críticos, né, nessa área da saúde. Por que a UPA não funciona? Por que a PSF do Residencial Glória não funciona? Essa falta. Você, inclusive, elencou no dia 13 de maio, nós fizemos uma reunião. Você elencou lá. Exatamente, você elencou tudo. Agora. Eu documentei isso. Pois é, exatamente. Mandei para as entidades os pontos nevrálgicos. Inclusive, eu acho que o ponto mais nevrálgico é a falta de autonomia do secretário. É um ponto nevrálgico. É um ponto nevrálgico. Isso que o vereador Antônio coloca com propriedade, Vieira. Por que não fazer
uma nova reavaliação das potencialidades da Santa Casa. Santa Casa está atendendo aqui o melhor especialista de joelhos do estado, que é o Dr. Ivandro. Especialista em medicina da dor. O cara fez residência lá no Albert Einstein. Não consegue credenciar, porque o hospital é tido e havido pelo Estado, no princípio da economicidade burra, como um hospital que não tem capacidade de resolução. E essa diretoria do hospital, ela investiu, trouxe cirurgião, trouxe anestesista, tem 3 ortopedistas de qualidade, tem pediatra, tem obstetra, montou-se uma equipe para dar vazão e capacidade de atendimento. Agora, eu sempre disse, né, eu tenho 43 anos de vida hospitalar. Quando você compra uma ambulância, você assina o atestado que você não tem capacidade de resolução. Você só compra a ambulância para ficar livre do paciente. Agora, quando você compra UTI, talvez você saiba o paciente. Porque tem paciente que precisa de UTI. O que tem uma ambulância dessa comum, além de um veículo comum? E tem uma maca que cabe uma pessoa de 1,70 m, se for 1,80 m já não cabe naquilo lá, e tem um suporte para colocar soro. Quer dizer, é um veículo de transporte, não ambulância. Ambulância é mais que isso e muito mais que isso. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois nós vamos voltar então a realmente pegar o assunto que nós nos propomos a falar hoje com o vereador Antônio da Dengue. A gente vai para o intervalo, até o Luiz tem informação bastante interessante para vocês. Vamos lá. Boa tarde para você que está em casa acompanhando aqui o programa Visão Crítica. Olha só, você que recebe o produto agrícola aí na sua casa pronto, já imaginou como que é o processo? Rafaela, é todo um processo antes de chegar no produto final, certo? Certo, realmente é um longo processo, né? Nós iniciamos sempre com a avaliação e seleção de fornecedores de matéria-prima. Falar sobre o recebimento de matéria-prima a partir de grão. Então o grão ele é recebido numa moega, né, onde a gente faz antes do recebimento uma avaliação no aparelho de umidade para ver a qualidade desse produto. Uma vez autorizado, estando dentro do nosso padrão, a gente faz o recebimento na moega, o descarregamento desse grão. O grão que a gente trabalha é o milho e o farelo de soja, ok? Uma vez recebido, eles vão para o nosso armazém, que são as tulhas, os silos, na capacidade aí de 68, 70 toneladas cada um. O outro recebimento são de outros ingredientes, como o carbonato de cálcio, os núcleos da tortuga, né, a ureia pecuária, carbonato de cálcio. E nós recebemos esse produto como em bag, né? Então, os bags, eles são armazenados nesse setor, certo? A gente faz o empilhamento, né? Alguns de 1 tonelada, outros menores. E depois, de acordo com cada formulação do produto, esses produtos são puxados por todo o sistema nosso de automação, né? Que o nosso sistema, a fábrica toda do ensaque para trás, o processo de produção, ele é automatizado. Estamos de volta, conversando aqui com o vereador Antônio da Dengue e Ivanildo Amaral. Deixa eu passar uma notícia, acabei de falar para eles, não sei se vocês devem pegar o áudio antes de voltar aqui. A partir da semana que vem, tá, a TV Centro-Oeste vai transmitir todas as sessões da Câmara ao vivo pelo Facebook. Tá? Nós acabamos de fechar hoje esse acordo, né? E inclusive as sessões extraordinárias, se houverem, tá? Nós vamos fazer todos, eu acho que... Para a população, para que ela saiba então, quem é quem. Exato. Para quem a representa com dignidade, quem joga para a torcida, quem realmente faz o seu trabalho com o comprometimento que a população quer e precisa. Então, a gente precisa, assim, colocar, né, os vereadores, né, junto com a população. Então é mais fácil estar em casa, estar assistindo no próprio meio de trabalho, né? Tá ali assistindo e tal, mas já a partir da próxima segunda-feira. Já fez, né, uma transmissão da última sessão, foi ao vivo. 2 sessões de... Você viu o número de acessos que teve? Exatamente, é bem interessante mesmo. Entendeu? Muito interessante é importante mesmo. A população participar. Realmente, parabéns. Né? Vamos lá. Bom, nós conversamos com o vereador Antônio e ele fez a denúncia na Câmara sobre uma questão dos garis que circulam à noite, que trabalham à noite, fazendo a limpeza no centro da cidade.
né? E eu gostaria de que a produção colocasse já as imagens e o próprio vereador também poder já ir comentando, vereador. Foi o senhor mesmo que fez as imagens, né? Sim, eu sido procurado por eles e também eu ando na cidade. Eu falo que o vereador, ele é vereador de segunda a segunda, seja à noite, seja no caminho da igreja, 24 horas. Eu sou muito observador e eu falo assim que eu me identifico muito com essas categorias, desses menos favorecidos, vamos dizer assim. Eu acompanho muito eles, até comentei com algum deles. Eu tenho acompanhado vocês como lobo, e vocês não têm me visto e eu estou vendo as necessidades, as dificuldades. Até então, abordando eles, e eles me procuraram. A falta de comprometimento do nosso executivo é lamentável, no século XXI. Esse mesmo vereador já fez essa denúncia no começo do meu mandato. A falta de EPIs, olha as condições desse cidadão, desse senhor. Essas duas senhoras aí, ó. Olha, de chinelo, né? De bermudas, sem luva, sem uniforme, máscara, sem nada. Uniforme. As vassouras velhas, os cabos tirados no mato de qualquer jeito, cheio de caroços, parece que é tirado lá na mata e colocado nas vassouras. As carriolas com as rodas debatendo assim. Esse senhor aí reclamou para mim que não aguenta o peso do carrinho. Tem um outro carrinho sem ser esse, vereador, com duas rodonas de carro assim, as rodas andam mais pegando na lataria e as latas tudo podre, enferrujada. É insalubre de tudo, assim, eu me comovi, tirei foto, filmei. Quero deixar bem aqui também, bem claro, Vieira, eu já estive ao Ministério Público, já protocolei a denúncia, com essas fotos anexadas, tá no Ministério Público. Sexta-feira, até não trouxe, eu ia trazer, esqueci. Tá no meu carro ali. Então, assim, fiz já a denúncia, levei. Infelizmente, e felizmente, nós ainda temos um Ministério Público onde nós podemos recorrer quando o Executivo não escuta. Eu não escuto o vereador. Então, lamentavelmente, já propus para ele, que seja uma Kombi, uma perua, né? Uma microvan, para carregar esse pessoal. O dia de chuva, o senhor precisa de ver. Né? Isso é real, tá aí, ó. Lá a gente vê o pessoal tá andando junto com o lixo lá em cima, né? Junto com a poeira lá, né? Justamente. Lá, e a saúde desse pessoal? Tem um deles, olha, um não, são todos, já estão com problema de saúde. Tem uma delas pediu para não relatar o nome aqui, porque eu tive com ela ainda ontem, visitando, né? E ela preocupada com os exames. Ela, a hora que tiver concretizado esses exames, ela vai se tornar público, né? A tamanha gravidade. Os indícios, vereador Vanildo, é tudo desse lixo. O mesmo resto que ajunta a limpeza, eles são transportados. Tem uma senhora que está com um machucado na perna, sequer ela deu afastamento para ela tratar, causado por esse carrinho de lata que anda em cima desse caminhão, que a velocidade que esse caminhão anda, não tem sequer uma corda para eles lá. Tem uma escada velha, que barbaridade, eu tenho vontade de levar aquela escada embora. Mas por que vocês sobem? Se a gente subir, corta o ponto, a gente sofre ameaça, perseguições, o senhor não pode nem falar o nosso nome. Né? Eu falei, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo? Tá, agora, vereador, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor falou assim, ó, já levei para o Ministério Público. Sim. Né? Mas assim, a Câmara é um poder legislativo, poder de fiscalização e poder de punição também. Sim. A Câmara é o único órgão, né, legalmente constituído para tirar o prefeito, que tem poderes para demitir, para exonerar o prefeito, para cassar o mandato do prefeito. Esses casos assim, ó, antes de levar para o Ministério Público, não é caso de abertura de uma denúncia, de uma comissão para analisar isso aí. Isso é improbidade administrativa, acho que está claro isso. Negligência pura então, também. Então, mas aí assim, ó, o prefeito insiste em não fazer, né? Tá. O secretário não tem condições de fazer. É onde eu falo, às vezes... E aí, como é que fica? O Ministério Público tem que tomar a decisão? A Câmara toma o quê? Só denuncia? Na esteira da denúncia do vereador Antônio, eu fui ver essa questão dos EPIs. Tem os EPIs adquiridos, segundo a prefeitura, tá? E existe uma recusa geral de usar, porque diz que é quente, porque isso, aquilo, outro, aquela bota atrapalha, entendeu? Eu acho o seguinte, é obrigatoriedade que use o EPI. Tem que fazer usar, lamentavelmente. Agora, isso que o vereador Antônio coloca, carro pesado, incompatível até com a condição física daquele senhor, que ele é menor do que o carrinho, e ainda não ter condição de puxar ou empurrar esse carrinho, porque ele está com um problema mecânico para ser usado.
Isso aí não tem desculpa, não tem EPI, não tem EPI. Então pode ter o EPI, mas não tem as condições salubres de trabalho. Se fosse uma empresa privada e que o Ministério Público pegasse aqui, eu não falo nem Ministério Público não, Ministério do Trabalho, né? Isso aí é trabalho insalubre. Eu não sei não se não caberia até mesmo trabalho semelhante ao trabalho escravo, análogo ao trabalho de escravidão, né? Mas se fosse na iniciativa privada, já caía todo mundo em cima. Agora, porque é feito pelo servidor público, né? É um ente público, nessa hora, o que dá para fazer para resolver isso? Vamos continuar esperando o Ministério Público? Eu acho que tem que também, munido dessa imagem, o Antônio, o nobre vereador Antônio, marca lá uma audiência com o prefeito e mostra para ele, e vamos ver o que ele vai fazer. Porque também não é possível que, tendo as imagens, dizem mais do que palavras, não tem como você refutar uma imagem tão nítida, tão clara. Com certeza ele vai tomar uma medida. Eu faria isso e indico aqui ao novo vereador Antônio que faça esse tipo de coisa. Mas depois nem alegar, não, eu não estava, ninguém me falou nada. Qual é o segundo passo? Eu quero saber o prefeito não cumpriu isso, não mudou. Já tem, eu sei que o senhor fez essas imagens, são da semana passada, foi antes da segunda-feira passada. Sim. Né? Então isso já tem mais de 10 dias. Né? Eu acho que seria interessante ver hoje como é que está a situação, né? Agora por esses dias, e se a coisa continuar. Eu posso até acatar a pronúncia do colega, mais uma vez, o prefeito já é conhecedor, né? E levei esse conhecimento ao presidente também da Câmara, estou até falando aqui até sem permissão dele, mas ele mostrou as fotos também para o prefeito, né? Ele é conhecedor, falou com ele pelo WhatsApp, ele respondeu, infelizmente o vereador tem razão, ele está certo, ele não está errado. Então não sei, ele ainda me mostrou essa fala. Então, assim, ele é conhecedor dessas realidades, ele sabe que isso aí, olha lá, as imagens falam, né? Essas pessoas são todas já com idade avançada para aposentadoria, alguns com problema físico, já cansado pelos anos, ou 30 anos de contribuição, 25 anos, outros com 33 anos, já na hora de aposentar, de renovar. Tem a senhora ali com problema de labirintite, né? No passado, teve uma dessas senhoras que caiu desse caminhão, quebrou o braço. Então até foi abafado, ninguém mostrou, ninguém comentou, para não, entendeu? Sobre ameaça, porque se falar, vai ser mandado embora, e essas pessoas, falta mais conhecimento. Continua mostrando as imagens aí, produção. Da questão deles, da segurança que eles têm como concursado. Aquela escada, se você não subir, infelizmente dá cortar o ponto. Teve deles de ir ao médico, voltar, o ponto está cortado, apelar e falar que vai chamar a imprensa, etc. Aí voltar a devolver o ponto, é um absurdo. Olha lá, a senhora de chinela. Uma dessas mulheres está com uma ferida na perna, causada por mau transporte, por falta de EPIs, e correndo o risco de uma bactéria mais grave, até precisa da gente até imputar uma perna dessa. Está tampada com a calça ali, eu não vou falar o nome dela aqui, mas eles é conhecedor disso, seus subordinados sabem disso, seu chefe conhecedor disso. Então, tenho certeza, se ele mandar hoje para a Casa de Lei e nós aprovar um projeto para a compra de um veículo, olha lá, se der uma chuva ali, todo mundo, o mesmo caminhão que faz o trabalho, velho, de tapa-buraco, de pinche, é o que utiliza eles à noite, todo sujo, grudado aquele material químico, sabe que aquilo é um produto químico nas roupas dessas senhoras. Então, assim, lamentável, é triste isso está acontecendo. Ele é conhecedor disso. É falta de comprometimento, é falta de... Vou além aqui, falta de caráter mesmo. E o lado humano para essas pessoas mais humildes, que são os responsáveis pela limpeza pública. Essas pessoas não podem ser tratadas da forma que está sendo tratada. Lamentável, isso é vergonhoso para nós, que acompanhamos junto com o nosso executivo, fazemos gestão junto. Eu tenho sentido muita vergonha das atitudes do nosso executivo ultimamente. Se não for do jeito dele, não está bom. Agora ele começou a entender com esses processos que está contra ele, que o vereador tem certa importância, né? É pressão daqui, é pressão dali, né? Porque quer o voto parecer favorável do vereador. Então, assim, é triste saber a forma da velha política ainda está na mente dele. A mentalidade dele ainda é daquela velha política. Toma lá da cá, né? Muito triste. Ultimamente,
tem sido procurado inúmeras vezes por alguém... O senhor tem sido procurado lá para negociar? Para tentar ser mais maleável. Ele mesmo disse um dia na rede de televisão, nas redes sociais, que lei é lei, né? Não é igual um exame de próstata, não tem meio dedo. Ele usou esse termo. Lamentavelmente, é triste saber, mas estou aqui firme para andar na lei, respeitar as leis. A lei tem que ser respeitada, é para todos. Eu aguardo um parecer também do nosso Ministério Público. Creio eu que ele vai responder por essas negligências dele. Isso é falta de comprometimento e vai melhorar, eu tenho certeza disso. Assim espero e vou continuar fiscalizando, acompanhando, até as providências que tiver que tomar, eu irei tomar e não vou parar por aqui. Vou continuar fiscalizando todos os setores. Se fiscalizar for oposição, Antônio da Dengue é oposição do prefeito. Tá certo. A gente só precisa, Manildo, isso que eu gostaria, que para mim não está muito claro ainda. Assim, ó, quando acontece uma situação dessa, a gente vê claramente que é um caso sério, né? E quando o executivo não toma providências para que as coisas mudem. Quer dizer, se ele não toma as providências, as coisas vão continuar do jeito que está, ou se leva para o Ministério Público, quer dizer, mas quem tem que legislar, quem tem que fiscalizar e tomar uma atitude em cima disso não é a Câmara de Vereadores, quer dizer, não tem uma comissão lá que trata disso, ou senão o prefeito não quer fazer e continua do jeito que está. Sem dúvida tem valores tem que mecanismos para isso? Tem mecanismo, tem legislação, tem tudo. Agora, eu vou por partes aqui. Primeiro, eu jamais recebi uma oferta indecente do prefeito ou de alguém dos seus membros, até porque eu não dou abertura para tanto. Acho que o trabalho do vereador tem que ser feito e tem que ser respeitado. Quando você não encontra respaldo no seu trabalho e tem dificuldade, é o que o vereador Antônio fez. Ele foi no Ministério Público, que vai lá, com as imagens, intima, faz um termo de ajustamento de conduta, dá prazo para o cumprimento e pronto. Entendeu? Então, indiretamente, o vereador ele acabou fazendo a sua parte e sem traumas maiores. Esse é o objetivo do vereador Antônio, como às vezes também, nós já debatemos isso aqui, eu já recorri ao Ministério Público para a inauguração da UPA, já recorri ao Ministério Público para a inauguração do ESF lá do Residencial Glória. Por quê? Porque os dispositivos do vereador, embora exista uma legislação, é moroso, complicado e tal. E o nosso resultado tem sido melhor quando nós socorremos com o Ministério Público, que tem sido a nossa tábua de salvação. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final já do nosso programa e eu gostaria de agradecer a participação aqui do vereador Antônio da Dengue, né? Só que eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui, né? Antes da gente concluir. Vereador, o senhor tem mais uma comissão processante ainda rodando lá, né? Era para ter sido votada hoje, né? Eu não sei, a mesa diretora, sei lá, acabou prorrogando, deixando para outra data, né? Mas como é que o senhor está vendo essa última, pelo menos assim, até porque o senhor participou da comissão de ética, né? Que é o mesmo objeto. A comissão de ética tratou, no caso da vereadora Terezinha, que era contratada numa transação, eu falo sempre, não se pode esquecer que ali foi uma transação comercial que é vedada por lei, né? Foi uma transação comercial. A doutora Terezinha vendeu as consultas dela e o município pagou pelas consultas, né? E aí, ela conseguiu se livrar muito mais pelo sentimentalismo dos vereadores, que não olharam o contrato, olharam quem era a doutora Terezinha, o que ela fez em 45 anos, o que ela era boa médica, o que ela acordava de madrugada para dar receita, e esqueceram de olhar esqueceram, entre aspas, de olhar o projeto em si, que era a lei, era o contrato, né? Nesse contrato, a prefeitura hoje é contratante, né? Quem é que é errado nessa história? Quando um contrato é contra a lei, quem que é errado? É quem contrata ou o contratado? E mais, a doutora Terezinha reconheceu o erro nos dois contratos. Teve dois contratos lá, né? Um contrato ela devolveu o dinheiro e no outro contrato ela deu a declaração, a defesa deu a declaração lá, testemunhou, está lá nos autos lá dessa comissão, dizendo que ela fez 89 consultas naquele contrato e a prefeitura fez o cancelamento unilateral desse contrato agora. Quem é que tem que pagar por esse ônus aí? A doutora Terezinha fez o serviço, fez a consulta
né? E teve que devolver o dinheiro. Quem é que é o culpado nessa história? Quem contrata? Quem que é, vereador? Na sua visão, eu não sei se o senhor já vai querer dizer em quem que o senhor vai votar nessa hora, lá, como é que o senhor vai votar nessa hora, mas eu gostaria de saber como é que é a sua visão disso aí. Senão ele poderá ser vedado do voto dele, né? Como é que o senhor vê isso? Mas opinar ele pode, Então, como eu gostaria de opinar. Tranquilo. Eu acho assim que a lei é clara, né? Ela foi tudo conhecedores dela, todos nós somos conhecedores. Houve erros, né? Tá legível ali, tanto o contratado como o contratante. E uma boa parte dos pares entendeu que não houve, né? A gente respeita, até porque o voto, cada um tem sua... É democrático mesmo, democracia, né? Assim, a comissão entendeu, né? Levamos o processo até o final, para que aonde todo mundo pudesse dar a sua opinião final. Se houve ali algum colega que foi mais para o lado emotivo, né? Eu não vou aqui entrar nesse mérito, mas eu fui bem coerente, assim, eu fui pela lei, né? É clara a lei, aonde volta a falar lei é lei, né? E muito tranquilo, com a consciência tranquilíssima. A próxima também já tem minhas decisões, até porque eu não vou fugir da lei. Eu fui eleito, trabalho onde cria-se lei, aprova leis e eu tenho que andar na lei. Eu fiz um juramento e vou cumprir até o último dia que ali ficar. Jamais vou trabalhar sob pressão, sobre, né, sobre acerto, acordo. Não tenho isso, não fui eleito para isso. E as minhas decisões foi tranquila e já tenho meu parecer final, né, ninguém muda isso. Até tentaram ver se muda, mas lei é lei. Eu vou certo aí, firme. Eu acho que todos os colegas têm que pautar na lei, né? A lei é clara, tanto o contratado como o contratante ali. Tanto até que se ela foi absorvida, eu até acredito que ela pode ressarcir dinheiro de volta. Dinheiro, eu acho que é direito dela, ela trabalhou, dela. É justo, ela trabalhou por isso. Ela consultou, ela mostrou um trabalho, né? Se foi mal atenção ou não, mas ela tem até que pedir esse dinheiro de volta. Eu penso assim. Porque então, eu comungo dessa mesma ideia. Ela não pode ser obrigada a fazer filantropia. Se a culpa não foi dela, foi de quem? Né? Alguém errou. Exatamente. Alguém é né? culpado. E agora? Vieira e Antônio. Deixa eu só complementar um negócio para você. Não, fica à vontade. Assim, pelo seguinte, ó, o vereador Antônio participou de uma comissão. Sim. Né? Ele era membro, Era membro de uma comissão. O Ivanildo não participou de comissão nenhuma. Então, ele vai falar agora aqui como um vereador que só vai chegar lá e vai votar. Ver o parecer, achar que está justo ou não, tal, e vai analisar e vai fazer o voto. Eu saí claramente em defesa da doutora Terezinha. E isso ficou muito, muito claro. Eu usei 12 minutos, eu tinha 15 minutos, usei 12 minutos. Saí em defesa dela por entender que, eu entendo também, Vieira, que a lei, quando ela está escrita, não cabe alguém dizer o desconhecimento. Então a vereadora doutora Terezinha deveria saber, mas trabalha muito, esse negócio todo, ela não tinha conhecimento. Passou a contratação da doutora Terezinha pela Secretaria de Saúde, Departamento de Compras, Comissão de Licitação, Departamento Jurídico da Prefeitura. Tá. Eu aludi na defesa que eu fizera da doutora Terezinha o princípio da intranscendência, que diz o seguinte: você, Vieira, não pode pagar por um erro que eu cometi. Esse é o primeiro, um princípio norteador. Embora a lei lá, colocada pelo nobre vereador Antônio, seja clara. Então esse foi um dos motivos que eu a defendi. Um outro motivo que eu defendi é o princípio da nulidade, que garante que não houve lesão ao erário. Houve um erro administrativo. E que todas as vezes que nós formos caçar um prefeito, ou um colega vereador, como hoje houve uma denúncia lamentável contra o vereador Antônio da Dengue, injustificada, inclusive, saí em defesa dele. Então, nessa defesa da nulidade, eu pedi exatamente porque não lesou o erário. Quem foi lesado, vocês acabaram de confirmar isso aqui, foi tacitamente a própria vereadora, a doutora Terezinha. E uma coisa assim que eu fiz fazer justiça de foro íntimo. Se a doutora Terezinha fosse condenada, ela perderia
Ela perderia de pronto, porque não pode, quem está 8 anos afastado da condição, e ela ficaria 8 anos inelegível e também não poderia contratualizar com o município. Ela perderia qualquer condição de trabalhar para o município de Ponta Lacerda, ela trabalha para o de Conquista do Oeste, ela perderia, ela tem um contrato com o Detran, ela perderia esse contrato. Entendeu? Então, eu acho que tem valores e valores. Eu optei por defender o valor do não conhecimento do erro da vereadora. Porque, primeiro, financeiramente ela não precisava daqueles valores. Segundo, era continuamente cobrada na tribuna da Câmara para que ela voltasse a atender. Nós só temos 3 profissionais aqui que dão receitas controladas. Nós temos 2.600 pacientes com uso de psicotrópico. Tem uma médica que vem a cada 60 dias em Ponta Lacerda. 60. E as intercorrências, as crises convulsivas, o uso de droga, que a pessoa tem crises horríveis. A médica, ela é chamada todo o tempo, para atender essas situações, coitado. E mais grave que isso, ela tem o juramento de Hipócrates, que em primeiro lugar para o médico está a vida do seu paciente. E ela poderia ter se embasado na defesa dela, inclusive sobre o juramento anterior às causas. Então, eu estou com a consciência muito tranquila, nobre vereador Antônio, e meu irmão, meu colega de bancada aqui há mais de 8 anos, Vieira, por ter feito uma defesa, não só da Terezinha, mas da comunidade Ponta Lacerdense que precisa dos bons serviços que ela tem. Então aí é que vai a situação de às vezes você atropelar um processo que pode ser legal, pode ser legítimo, mas ele seria, ao meu ver, contra a comunidade Ponta Lacerdense, e eu não vou votar nunca contra essa gente que confiou em nós e que confia na Câmara para resolver essas situações. Porque se fosse no cumprimento inflexível da lei, ela estaria cassada. Até porque a defesa que fora feita dela lá não foi das melhores. Né? Muito pelo contrário, né? Se a advogada tivesse continuado mais 5 ou 10 minutos lá, ela era capaz de criar um problema de vereadores que iam votar o contrário na história. Realmente, desculpa, mas a advogada foi de uma infelicidade mesmo, né? Da forma como ela abordou, defendendo, atacando. Né, atacando vereadores que iam votar. Ela mais atacou os vereadores do que fez a defesa. Ao invés de buscar os votos do vereador Pedro, tentar pegar o voto da vereadora Natalícia para ela, acabou de falar, não quero o voto de vocês não valem nada, aquele negócio todo na história. Tomara que essa seja uma página virada tranquilo, e que a gente possa não encontrar uma situação dessa novamente, porque é horrível. Horrível. Você não dorme na noite anterior, você fica pensando na responsabilidade de julgar o trabalho de uma vida de dedicação, você fica tentando julgar um colega. Porque, gente, a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida foi ser vereador. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi ser eleito vereador. E você caçar um colega por uma situação de que o cara estava trabalhando, é complicado demais. Bom, a gente só espera, Vanildo, eu não sei se você, eu não vou falar nem em relação a você, mas se os vereadores, né, que usaram o sentimentalismo para votar na doutora Terezinha, a favor da doutora Terezinha, né, se vão usar esse mesmo sentimentalismo na hora de votar. Na TV eu te retorno agora mesmo, tá? Né, um abraço, meu irmão. Nessa comissão processante também, né? Porque isso dá, em outra linha, Ivanildo, uma questão de uma insegurança jurídica muito grande. Isso que se chama insegurança jurídica. Porque o empresário que vem para discutir algum assunto e percebe assim, que a lei não é tão a lei, né? Ou como o vereador Sela falou, acima da lei tem o espírito da lei na história, né? Até que eu achei meio mediúnico aquela situação, como o espírito da lei. Então nós vamos ter que chamar o espírito, pedir para o espírito descer e vamos sentar e vamos discutir a lei e o espírito aqui para ver qual que é o que combina. Né? Brincadeiras à parte, né? Até com respeito à questão do espiritismo. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande para quem vai trabalhar, fazer um trabalho com a prefeitura. Mas isso aí vai acontecer ainda, né? Tem uns dias aí para frente, né? Tem algumas outra coisas que podem acontecer. Outra bucha está marcada já, deve ser segunda-feira, né? Porque tem o julgamento, porque teve a causa da contratação
tem a consequência da contratação agora, que é agora denunciado o prefeito Alcino, né? Porque, tá, nesse caso agora. Na agora, esteira de uma denúncia tem a consequência da outra. Como contratante. Mas vamos aguardar, né? As coisas tendem a evoluir. O que a gente só espera é que a população tenha essa tranquilidade, que os vereadores realmente tenham a segurança, saibam o que estão fazendo ali, né? Para o bem de Pontes Lacerda e dentro daquilo que se proporam a fazer. Obrigado, vereador. Vou lhe deixar aí uns 30 segundos para suas considerações finais aí. Obrigado, Vieira. Obrigado, colega, companheiro Ivanildo aí, por abrir esse espaço para a gente estar explanando aqui os anseios da gente, os trabalhos. Mais uma vez, parabenizar pelo programa Visão Crítica. Pela segunda vez esteve aqui essa empresa séria, né, que dá o direito à voz ao povo. Esse novo programa que tem aí das 18 horas. Sou um fãzão dele, estou curtindo. Fala Cidade. Parabéns aí ao repórter. E dizer que é isso mesmo, a população espera essa transparência, essa seriedade dessa empresa que mostra os dois lados da moeda. O lado bom, o lado crítico. E dizer aos telespectadores que, mais uma vez, eu agradeço pelos votos confiados em mim aqui, quando me concedeu o direito de representá-lo naquela Casa de Lei. E assim vou fazer jus de cada confiança de vocês. Irei sempre ser coerente, pé no chão, fazer com muita segurança e transparência acima de tudo. Que Deus abençoe aí a todos que estão acompanhando e obrigado mais uma vez. Obrigado, Ivanildo. E fica claro, né, que o Visão Crítica não interfere na conduta, nas posições de quem aqui vem, Antônio. Você tem liberdade para tratar o assunto conforme a sua livre e espontânea vontade. E é por isso que eu estou aqui há tanto tempo. Divergências podem ocorrer, porém, a busca é passar para a população uma ideia. A população é que tem o juízo para julgar, para aceitar e para se conduzir a partir daquilo que a gente fala aqui, né, Vieira? Tá certo. Liberdade de expressão, né? Então, um país democrático, exatamente isso que a gente procura fazer, né? Obrigado, vereador Antônio da Dengue, obrigado, Ivanildo Amaral, obrigado a você que ficou conosco até agora, mesmo estourando um pouquinho o nosso tempo, né? E a gente espera voltar, se Deus quiser, na semana que vem. A todos nós, uma bela semana.